Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, ao nosso canal, ao canal para a gente ter mais um pouco de conhecimento da palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que foi um motivo assim de realmente revelação e discussão no serviço nessas últimas semanas. Eu estava lendo em 1 Reis 17 a história de Elias e vendo a questão sobre o processo que ele passou. Quando ele faz cerrar os céus, parar de chover, e depois quando ele faz cair fogo do céu. E aí ele mata no mesmo dia mais de 400 profetas de Baal. E nesse mesmo tempo, meu gerente ele estava vendo os milagres sobre a viúva de Sarepta. E aí no final de semana, um outro amigo nosso, na sua igreja, teve mais uma palavra sobre a mesma passagem. Então hoje eu queria compartilhar com vocês algo exatamente desse sentido, algo nessa direção. Primeiro, assim, de uma forma bem rápida, bem simples. Tá lá em 1 Reis 17 a história de Elias, e ela vai contar pra gente ali como Elias cerrou os céus e fez parar de chover. E nesse momento o que ele faz? Ele sai e saindo o Senhor manda que os corvos o alimentem. Aí, como ele cerrou os céus e parou de chover, ele estava à beira da fonte de um riacho. E aí parou de chover, o riacho secou, os corvos pararam de alimentá-lo, e aí o Senhor o direciona à viúva de Sarepta. Então guardemos esse primeiro processo. O Senhor o alimentou nos primeiros dias. Na viúva de Sarepta, a gente vê uma história muito conhecida, que é quando ela já estava preparando a última refeição para que ela e o filho dela morressem, e a gente sempre vê essa história como uma história de falta, porque Elias vira para ela e fala: prepara primeiro para mim, depois prepara para você. E aí, quando ela faz isso, o azeite e a farinha da botija não faltaram. E muitas pessoas olham isso e falam: cara, não faltou. Só que a gente olha por não faltará e esquece de ver que transbordou na mesa da viúva. Como assim transbordou? Você pode perguntar. Transborda porque ela tem alimento suficiente para ela e para o filho dela e também para mais uma pessoa que é Elias. E quando você tem o suficiente para si e para ofertar ao próximo e para abençoar e ajudar a vida do próximo, isso é transbordo. Então, não só não faltou, como transbordou. Além disso, ela teve um momento que é extremamente interessante e é isso que a gente estava realmente trocando uma ideia interessantíssima no serviço esses dias. Quando Deus não está dando, Deus está ensinando. Ela teve esse transbordo e ela não percebeu, ela não declarou que o Senhor era Deus. Mas aí o filho dela morre. E no que o filho dela morre, Elias vai lá e traz ele de volta à vida. E no que Elias traz o menino de volta à vida, aí nós vemos aqui o último versículo do capítulo 17. Ela fala assim: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Então, nesse momento, Deus ensinou. Deus deu vida ao filho dela depois de morrer. E olha que ela já esperava morrer no começo dessa conversa. Mas Elias trouxe a vida. E aí só nesse momento, só quando doeu, que ela deu glória a Deus. Só nesse momento que ela percebeu que era Deus. Isso para nós que acreditamos em Deus fala muito. Porque se Deus não está dando, Deus está ensinando. Nós escolhemos o momento de aprender. A maioria das vezes, essa é uma verdade. Pode não ser 100% das vezes, porque toda regra tem sua exceção. Mas a maioria das vezes, nós escolhemos em que momento nós queremos aprender. Então, vamos lá, voltando agora, no capítulo 18, ali é a hora que Elias vai fazer desse fogo dos céus. E aí tem aquela música do Fernandinho, caia fogo dos céus. Eu sou péssimo em cantar, mas eu sou extremamente empolgado. E quando ele faz esse fogo dos céus, o que ele faz em seguida? Ele, mais uma vez, ele vai se retirar. Ele faz esse fogo dos céus, mata os profetas de Baal. Jezabel diz que todos os deuses amaldiçoem se ela não fizer com ele o que ele fez com os profetas dela, com os profetas do reino dela. E ele, sai fora. E aí o anjo vem e o alimenta. A grande diferença entre ele sair de cena quando ele cerrou os céus e ele sair de cena quando
ele fez esse fogo dos céus, é que no primeiro processo Deus tinha mandado ele fazer. O segundo ele fez no automático, ele fez por reflexo, mas não era a direção de Deus. Então ele vai até o monte de Deus, se eu não me engano, o Monte Horebe, e aí no monte Deus o encontra e fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Não foi para cá que eu te mandei? Volta por todo o caminho. Unge um rei da Síria, um rei sobre Israel, e é Eliseu como profeta em teu lugar. Então, nesse momento, Elias, um homem que teve uma porção realmente abençoada do Espírito de Deus, escolheu o seu sucessor, escolheu a quem passaria o bastão, depois de ele fazer algo que era um processo que ele já havia vivenciado de Deus. Porém, nesse momento, não era vontade. Que você não fique preso, irmão, naqueles processos que Deus já fez na sua vida. Que você não os repita como se Deus fosse limitado a agir dessa forma. Que você siga realmente direcionado pelo Espírito de Deus, direcionado pela graça do Senhor. Porque o Senhor se renova a cada dia, as misericórdias dele se renovam, a graça dele se renova. Por que a forma de agir dele seria limitada? A vez que você teve quando tinha 13 anos e foi chamado, a vez que você tinha 18 anos quando foi rechamado, a vez com 21 anos, 25 quando você casou. Não, Deus faz tudo novo. E inclusive Ele mesmo pode se renovar na forma como conversa conosco, como se apresenta e como quer que a gente haja, porque nós somos renovados a cada manhã. Então, irmãos, que você não fique limitado àquilo que Deus já fez na sua vida e que isso não te leve a ser ensinado no momento de dificuldade, mas que você aprenda enquanto Deus te dá para replicar sempre, todo dia, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor seja convosco, que essa palavra realmente caia no seu coração, trazendo uma visão nova sobre essa história da viúva de Sarepta, para que você não fique limitado à falta, mas que você vá para o transbordo de Deus. E indo para o transbordo de Deus, sede renovado. Que essa palavra caia como semente no seu coração e venha gerar frutos de vida eterna. Fique em paz e até a próxima.